Hoje, definitivamente, não era um dia que eu queria gravar vídeos. Não estou me sentindo muito confortável, mas tem a ver com o tema de hoje, que é desistir e continuar. Vamos ver o que sai disso? Oi, gente, como é que vocês estão aí do outro lado? Já faz um tempinho que postei o último vídeo. É porque demora mesmo, pra mim, demora vir aqui organizar um tema para poder trazer para vocês, um tema que faça sentido, um tema que eu sinto que eu tenho que dizer. Fora, por exemplo, as questões de logística, né? Hoje, por exemplo, tá um dia super nublado, o barulho ele é sempre uma questão, e o teste que eu fiz de câmera eu não gostei. Mas é o que temos. E esse é o gancho, eu acho, pra gente falar do tema, que é desistir e continuar. Eu peguei 3 coisas que eu faço, para dar um exemplo para cada uma delas, sobre como eu não desisto e como eu continuo. Ou o contrário, né, como eu desisto e por que eu desisto, e enfim, acho que vocês já entenderam. O primeiro ponto, eu vou falar sobre leituras. Quando desistir de uma leitura ou por que continuar uma leitura. Eu peguei 2 exemplos para falar disso, de um livro que faz parte de um dos projetos que eu tenho esse ano, que é Ler Mulheres que Venceram o Nobel de Literatura, e o outro é um livro que é lançamento, que as pessoas estão falando muito, e curiosamente, é uma leitura que eu abandonei recentemente. Então vou comentar um pouquinho sobre o porquê que eu estou continuando um e por que eu desisti do outro. O livro que eu desisti, se chama Os Imortais, da Pauline Torti, que saiu agora recentemente pela editora Fósforo. A premissa é muito boa, é um livro que se passa na pré-história, e aí tá falando um pouco da jornada desse povo, que não tem nome e que as personagens, também têm nomes, tipo o homem, a velha, o velho, o jovem. Mas assim, eu não sei, gente, não me pegou, sabe. Eu não consegui comprar a história, eu não consegui mergulhar na história. Eu fui me forçando, e aí quando eu via, passava 3 páginas. Sabe quando você passa 3 páginas e não lembra de nada do que você leu? Isso estava acontecendo com muita frequência. E eu falei: "Cara, quer saber, eu acho que é a hora de abandonar essa leitura". Eu queria muito chegar até o final, eu acho que eu chegaria se eu fizesse uma espécie de um esforço, se eu precisasse escrever sobre esse livro, se eu precisasse fazer um trabalho sobre esse livro, só que eu não preciso. E eu falei: "Por que que eu tô fazendo isso comigo num período que eu estava de greve da USP, e aí eu estava podendo ler finalmente coisas que não são obrigatórias". E aí eu pensei e falei: "Eu sei que eu tenho dificuldade de abandonar leituras, mas eu acho que eu preciso fazer com isso aqui, antes que eu desanime de ler". Porque às vezes isso acontece, a insistência com algumas leituras, e eu acho que isso na minha história como leitora aconteceu muitas vezes, pegar um livro e não, eu vou levar ele até o final, depois trouxe um pouco de trava, trouxe um pouco de bode, de ler outras coisas em sequência. Perceber isso, falei: "Cara, vou parar, vou pegar outras coisas em sequência, antes que eu fique meio ressacada, né, da vida literária". Foi a melhor coisa que eu fiz, abandonei, li outras coisas em sequência, e tô muito feliz desse abandono, porque me deu alívio. Mas tem outro livro que também tá me dando um sentimento muito parecido, que é Amor de Novo, da Doris Lessing, que é esse livro que eu comentei com vocês, que entra no projeto de ler mulheres que ganharam o Nobel. É esse aqui, que eu peguei na biblioteca do Sesc. Não era o livro que eu queria ler da Doris, na verdade. O que eu quero muito ler chama As Velhas. Eu tentei já comprar ele em 2 feiras literárias, mas ele esgota muito rápido. Ele tá publicado pela Companhia das Letras. Na verdade, vários da Doris estão na Companhia das Letras, mas eu não tô conseguindo comprar. Eu acho em sebo também acaba muito rápido, e esse não tinha na biblioteca. E aí, um dos dias que eu fui no Sesc da Avenida Paulista,
Esse me chamou a atenção, porque é uma edição bem bonita, ele tem um tecido, assim, uma capa dura. Eu falei: "Beleza, vou pegar esse aqui pra finalmente começar o meu projeto". Isso já faz mais de um mês, faz um mês e meio. Mas, apesar, contudo, todavia, eu também tô com muita dificuldade de avançar nessa leitura. Não consigo dizer exatamente por quê. A premissa do livro é muito interessante, né, tá contando aqui a história de uma mulher que está montando uma peça que conta a história de uma outra mulher, e aí tem um grupo de teatro envolvido, então tem toda esse cenário, né, e essa ambientação que me chama atenção, né, essa coisa artística. Mas é o tipo de leitura que tá fazendo eu confundir nomes, que tá fazendo eu esquecer quem são as personagens, o que que aconteceu, o que que é a ficção, porque tem uma ficção dentro da ficção. Então, que parte que é a ficção dentro da ficção, que parte que é o enredo da ficção que eu tô lendo. Eu tô muito confusa, tô meio perdida, mas para não desistir do meu projeto e também não ser mais um livro que eu abandonei por não estar gostando muito, eu falei: "Cara, eu já me dei o direito de abandonar uma leitura, eu vou continuar com essa". Então o motivo pelo qual eu tô continuando a leitura é para segurar no objetivo do meu projeto de ler Mulheres que Ganharam o Nobel. Mas eu confesso que esse meu motivo para continuar tá sendo um pouco custoso. E aí eu vou entrar em outro ponto. O primeiro foi ler, o segundo vai ser escrever. Para quem não sabe, para quem chegou aqui no canal por outras vias, eu sou uma escritora, né? Em geral eu sou poeta, mas eu também escrevo newsletter, escrevo não ficção, escrevo resenhas, escrevo contos, mais raramente. Mas, enfim, sou uma escritora e os livros que eu tenho publicados são em poesia. Eu tenho 2 livros de poesia, fora a participação em antologias, coletâneas, etc. E eu tô há 2 anos, posso dizer assim, trabalhando num novo original, que é esse rascunho, né, para um novo livro. E venho tentando entender o porquê, depois de 2 livros que foram trabalhados muito proximamente um do outro ali, né, um eu lanço em 2022, o outro em 2023, por que que eu tô aí num hiato de 2 anos, quase 3, sem publicar nada? Por que que eu não consigo tirar esse projeto da gaveta? O que que tá me segurando? O que que tá me impedindo de continuar? E por que que eu não desisto desse projeto? E aí eu peguei aqui o rascunho que eu tô desde as férias de verão da USP trabalhando. O que que eu fiz? Eu imprimi o arquivo que eu tenho do Word normal, que eu uso o Word para escrever, e fui fazendo alterações, inclusive do nome do projeto, inclusive da ordem dos poemas, inclusive incluí novos poemas à mão. Então aqui tem parte impressa, tem parte escrita à mão. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, coloquei alguns poemas aqui no começo, à mão, tá vendo? E mudei o nome, ele tem um nome engraçado, o antigo, né? Era Arranjos Temporários. E aí, depois de algumas leituras beta, depois de eu revisitar esse projeto, depois de eu deixar ele bem de lado e voltar nele recentemente, me veio um estalo de tipo, eu acho que o nome do livro é outro. Eu acho que o nome dele é Garatujas. E tem a ver com o tema do meu livro, que é uma certa investigação de um vocabulário familiar, e de cenas e de espaços familiares para mim. Espero que não sejam só para mim, porque a gente não escreve só para si, né? Mas, enfim. Falar disso, né? Dizer sobre o que é o livro explica parte do porquê eu tô com dificuldade de continuar. E também porque eu não abandonei. Esse tema da memória e do recorte da memória e da elaboração de uma memória familiar tá profundamente ligado com tudo que eu venho passando nos 2 últimos anos, né. Eu tô num processo de luto, muito forte, muito intenso e
É até difícil, né, assim, você tá num processo de luto, você tá em qual fase do luto, né? Luto meio que não tem fase, né? Tem assim, tá muito recente, tá pouco recente. Não é tão recente assim, faz 2 anos e ao mesmo tempo é recente, né? Pra mim, às vezes parece que foi ontem. Então, o continuar e o desistir, eles estão grudadinhos um no outro. É quase como se eles fossem o mesmo verbo. Quando eu tô falando desse projeto aqui, de escrever esse projeto, de dar forma a esse livro, de terminar ele de alguma forma, de dar forma a esse livro, terminar ele de alguma forma. Enfim, de finalmente entregar ele para uma leitura crítica, que é quando eu acho que ele vai estar mais ou menos pronto. Falar assim, olha, diz pra mim se isso é um livro. Eu não sei, eu sinto que eu não é medo, é uma dificuldade mesmo, acho que é uma dificuldade até um pouco sem nome, de continuar ou desistir. Mas, querendo ou não, eu estou continuando, ainda que um destino fique aqui meio que do meu lado, me dando umas piscadelas. Então, eu trago o exemplo disso aqui para dizer para você que escreve, talvez, ou que você tem algum outro tipo de projeto que tá levando mais tempo do que você esperava, que você tá, de repente, se estranhando, porque talvez você tenha sido sempre rápido. Talvez você sempre tenha dado conta das coisas de um jeito muito desembolado e de repente você não tá. Pode ser legal você olhar para o que tá acontecendo em volta da sua vida. Aonde você tá circulando, o que tá acontecendo com você emocionalmente nesses últimos tempos, desde quando você percebe que você não é mais a mesma pessoa de antes. Nossa, eu era tão desembolada, eu entregava tanto, eu era aquele cara, eu era aquela pessoa e de repente eu não sou mais. Pensa aí, eu ainda estou elaborando esse processo, mas quando eu entendi que era isso, no caso, eu ainda estou em processo, o livro está em processo, porque eu estou em processo, me ajudou um pouco a aliviar o peso de entregar, né? Que prazo é esse? Também pensar nisso, né? Que prazo é esse que você precisa de dar essa decisão? Essa decisão é para quem? É para você? É para o outro? Pense nisso. Eu não tenho uma resposta. Mas o que eu te digo é que em algum momento esse livro vai sair. O meu objetivo é de, pelo menos até o fim do ano, ter entregue esse original para leitura crítica. E eu volto aqui em algum momento para dizer para vocês. Tipo, entreguei, gente, finalmente. Temos um projeto de livro, porque depois também tem as outras etapas de alguém aceitar esse original para publicação. Também não sei o que eu vou fazer com isso, se eu autopublico, se eu mando para editora. Ainda não decidi. E o último ponto é um outro verbo também da segunda conjugação. O primeiro foi ler, o segundo escrever, agora é correr. Eu acho que eu ainda não falei aqui, mas eu sou uma corredora amadora há alguns anos, com mais constância, mas eu posso dizer que eu corro desde a época do meu mestrado, que foi lá em 2012 que eu entrei. Então, tem bastante tempo que a corrida flerta e que é meio meu ficante, meu peguete aí, que tá sempre em volta de mim durante a vida. Mas que eu tenho feito com mais disciplina, digamos assim, nos últimos 3 anos. E no final do ano passado, eu comecei a sentir uma dor muito chata na panturrilha, assim, né, na canela. Tentei de tudo quanto é jeito, ver se eu melhorava, diminuir um pouco o ritmo, parei de correr, tentei uma fisioterapia que deu muito errado, fiz uma sessão só e super machucou, assim, foi meio traumático, meio ruim, mas diminuí. Passei por vários momentos, assim, até chegar num ponto de tipo, cara, tá doendo demais e vou ter que parar mesmo. E aí, em março, no final de março, eu parei de correr, fiz umas consultas médicas, fiz um monte de exame, e aí deu que eu tava com uma canelite bem grave, assim. Nada ao ponto de intervenção cirúrgica, mas o médico falou: olha, vamos ter que cuidar disso aqui com um pouco mais de atenção. Fiquei um mês sem correr, tentei correr uma vez, não melhorou. Falei, caraca, o que que eu vou fazer? É uma coisa que eu gosto muito, que
faz parte da minha rotina e que eu já me acostumei a fazer. Eu vou na academia e tal, mas o que eu gosto mesmo é esse movimento mais livre, sabe? Puxar ferro eu faço por obrigação, mas gostar mesmo, eu gosto da corrida, eu gosto do cardio, que eu sei que muita gente que faz exercício não gosta, mas o cardio, esse tipo de movimento, me deixa mais feliz. E aí, com um pedido médico na mão para fazer mais sessões de fisioterapia, sem conseguir fazer a fisioterapia pelo plano, eu achei uma clínica perto de casa, fiz várias sessões, gastei muitos dinheiros. Mas não é, menina, que deu para voltar a correr? Não é que o corpo respondeu ao fortalecimento, que era algo que eu estava precisando muito e fazer o fortalecimento intensamente, me trouxe de volta aquilo que eu gosto tanto, aquilo que me deixa tão feliz, que é colocar meu tênis e sair correndo por São Paulo, assim. Eh, então por que que eu tô trazendo a corrida também para isso, né? Eu acho que assim como ler e escrever, correr também tem sido colocado num lugar muito complicado de performance, né. Uma amiga até estava conversando comigo essa semana, falando que ela tem vontade de correr, mas a coisa instagramável das corredoras, do pessoal ter mil lookinhos, 1000 tênis, ter um desespero por pace, que é a velocidade que você corre, né, quantos em quantos minutos você faz 1 quilômetro. Isso tem afastado ela, assim, do tipo: "Cara, isso não é pra mim, não dá, não vou conseguir", porque tem esse lugar extremamente idealizado, né, das redes sociais. E eu acho que escrever e ler também, eh, foram estragados, digamos assim, pela dinâmica da rede social, sabe. Mas se eu fosse levar por esse lado, eu acho que eu jamais teria voltado a correr, porque lá atrás, quando eu comecei a correr, na época do mestrado, não tinha isso, né. Eu fui correr porque era a coisa mais fácil que tinha pra fazer, pra gastar o estresse de um período super difícil mental que eu estava passando, né, que era a escrita, da minha dissertação. Então, eu tinha a rotina de eu escrevia durante o dia, né, estudava, de manhã eu estudava, fazia os meus fichamentos, à tarde eu sentava para escrever, e no final da tarde eu colocava o tênis e ia para o calçadão correr. Foi o que me salvou mesmo naquele momento. E agora, né, 12 anos depois, 11 mais ou menos, né, já não sei fazer muita conta gente, mas enfim, 10 anos depois que seja, se eu fosse olhar para as redes sociais e falar: eu quero correr", talvez eu colocasse muitos empecilhos. Não precisa nem para parar, nem para continuar, para começar, né. Os empecilhos seriam ainda um passo atrás, né, seria para começar. Hoje, continuar a correr tem muito mais a ver com todo esse estofo de resiliência, de experiência pessoal que eu tenho com a corrida, de ser gostoso, de fazer bem para o meu corpo, de fazer bem para minha cabeça e de ter essa memória, sabe? É essa memória, tanto física quanto emocional, que me faz continuar a correr. Mas eu precisei parar. Eu parei para poder continuar. É também por isso que eu deixo esse exemplo para o final, sabe. Às vezes, em algumas coisas, a gente precisa de uma pausa para poder reorganizar, se curar, se cuidar, reelaborar o seu projeto, que seja, pra poder voltar e conseguir continuar. Então, eu acho que era um pouco disso que eu queria trazer hoje. Não sei se faz sentido para você que está aí do outro lado. Mas aguardo nos comentários que vocês compartilhem um pouco sobre as vossas experiências. E é isso, agora vamos lá editar esse vídeo. Obrigada pela companhia e obrigada por a gente ter passado dos 200 inscritos, que era o meu objetivo até o meu aniversário. E hoje ainda faltam 15 dias para o meu aniversário. Então estou muito feliz de ter chegado nesta marca. Beleza? Beijinhos e até a próxima quinzena, que eu acho que é quando sai o segundo vídeo do mês. Tá bom? Até mais.